Nós estamos falando este mês sobre oração. E eu gostaria só de fazer uma pergunta: se todos entendem que oração é uma conversa, todos conseguem compreender que oração é uma conversa? Em alguns momentos, enquanto eu trabalhava no hotel, uma amiga minha chegou até mim e falou assim: mas Tiago, eu não consigo orar. Eu falei assim: olha, consegue sim. Ela falou assim: não consigo. Eu falei assim: olha, começa a falar para mim todos os seus problemas então. Então ela começou a despejar todas as dificuldades dela. Eu falei assim: em vez de direcionar a mim, faça a mesma coisa no seu quarto, direcionando a Deus. A sua oração é perfeita. Ai, Tiago, eu falei assim: mas pode falar desse jeito? Eu falei assim: pode. Isso é oração. Oração é simplesmente falar com Deus. E nesse mês nós estamos falando sobre oração. Ao longo dos 12 dias que nós estivemos aqui, todos os dias, ouvimos algo sobre oração. E nós precisamos entender que a oração, ela é muito necessária a todos nós. Nós somos muito dependentes da oração. Para tudo, nós somos muito dependentes da oração. E aí a pergunta que eu faria para você essa noite é: você já ficou decepcionado com alguém? Quando nós ficamos decepcionados com alguém, qual que é uma das atitudes que nós tomamos? Nós paramos de conversar com aquela pessoa. Quando eu me decepciono com alguém, quando alguém me frustra, quando eu coloco a minha confiança naquela pessoa e eu não sou correspondido, ela me trai, algo acontece, a primeira coisa que nós fazemos é falar assim: não, é melhor cortar o relacionamento, não fala muito não. E talvez muitos de nós cristãos, às vezes, temos feito isso. Temos cortado o nosso relacionamento com Deus e não temos falado com Deus, porque algumas necessidades e desejos e anseios nossos não são atendidos. Então nós achamos que não adianta, orar não adianta, porque eu orei para tal coisa não aconteceu. E talvez esse seja um dos grandes motivos que nós não oramos. Você já teve naquela situação que você fala para alguém: vai lá, pergunta para ele, pede para ele fala assim: não, vai que ele nega. Não vou pedir não, vai que ele nega. Mas e daí? Geralmente ele fala assim: não, você já tem, vai lá, pede. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes nós chegamos até ele orar e dizemos: mas vai que Deus não faça. Então não vou orar não. Não temos talvez a fé o suficiente para chegar até ele, orar e pedir. Ou talvez fazemos assim: não, sabe o que é? Eu já pedi uma vez, ele não fez, eu não vou pedir de novo, chega, não vou. Já aconteceu algumas coisas, eu estou chateado com Deus, deixa, é melhor eu ler só minha Bíblia, eu vou nos cultos e tudo e tal. Irmãos, as circunstâncias e adversidades não podem nos deixar de conversar, não pode fazer com que nós paramos de conversar com Deus de hipótese nenhuma. Enquanto eu estava pensando sobre isso, alguns personagens me vieram à cabeça. Alguns personagens que tiveram tudo para cortar o relacionamento com Deus pela situação que eles viviam. E eu vou citar esses personagens aqui, não vou ler, porque todos nós já conhecemos esses personagens e conhecemos muito bem eles. O primeiro que eu gostaria de falar é José do Egito. Ele tinha tudo para cortar relacionamento com Deus. Deus dá um sonho a ele, que os irmãos e os pais se curvariam diante dele. O cabra recebeu um sonho de Deus. Aí os irmãos batem nele, jogam ele numa fossa, vende ele como escravo. Oh Deus, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor me dá o sonho e tudo isso acontece comigo? Vai para a casa de Potifar, a mulher mente, ele vai para a cadeia injustamente. Mas mesmo assim, nós não vemos José cortando o relacionamento com Deus. E olha que tudo isso aconteceu para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. O segundo personagem que nós podemos entender também, o pastor Justino pregou sobre ele domingo passado, Daniel. A Eliana Brito, na segunda-feira,
E nos 21 dias de oração, cada pessoa tem falado algo e tem sido uma bênção. Se você não tem vindo, venha orar, venha escutar o testemunho de uma pessoa que através da oração Deus o abençoou. É muito bom isso. E Daniel, ele também sofreu da mesma forma. Você imagina que Daniel está lá consagrando o seu corpo. Não, olha, eu não vou me alimentar das mesmas coisas que o rei se alimenta. Não vou, eu vou me purificar. Está ali se purificando para ter uma vida santa. E uma sentença de morte é lançada na vida dele, sem ao menos ele saber o porquê. Depois nós vemos um pouco mais para frente, Daniel orava 3 vezes ao dia. E o motivo de orar foi o motivo de sentença de morte novamente lançado pela vida dele. Teria motivo ou não para cortar os relacionamentos com Deus? Estou aqui, Deus, buscando a tua face, buscando me santificar, e o que eu tenho é sentença de morte lançada contra a minha vida? É outro personagem que nós vemos que ele poderia em todo momento cortar os relacionamentos com Deus. O terceiro personagem também que descreve muito bem é Davi. Imagina que Davi um dia estava lá pastoreando suas ovelhas, chega em casa, o profeta Samuel está lá, mas você está aqui por quê? Não, vou te ungir rei. Rapaz, eu não faço parte nem do exército lá, do rei lá, você quer me colocar como rei? Não, você vai ser como rei. Deus me mandou aqui para te ungir como rei. Irmãos, não estava no propósito de Daniel, não, foi Deus que quis. E aí, para que ele pudesse ser rei, ele tinha que fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo de tudo quanto é forma. Mas Deus, não é possível. Eu estava quietinho, pastoreando minhas ovelhas, matando os leões, estava muito bem comigo mesmo, e o Senhor me traz para cá, me unge rei, para mim ficar fugindo de Saul? Não, isso de jeito algum. Jó teria motivos para cortar relacionamento com Deus? Um homem bom, temente a Deus, que se desviava do mal, perde a família, perde o gado, perde todo o seu dinheiro, perde a saúde, perde tudo. Por causa de quê? O que Jó fez? Jó não fez nada. Jó não fez nada. Ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que com tudo isso, Jó não pecou. Jó não pecou. Irmãos, nós podemos partir para o Novo Testamento, citar os apóstolos, citar Pedro, citar Paulo, citar Silas, citar Ananias, que foi apedrejado, Estevão, citar Estevão, que foi Ananias, olha, foi lá, roubou o dinheiro que era devido. Roubou não, ele mentiu, então problema, né? Mentira. Mas Estevão ali, apedrejado, simplesmente por pregar o Evangelho. Mas olhando para a vida desses irmãos, o que te chama a atenção? O que fazia essas pessoas com essas dificuldades, com essas lutas, continuarem firmes, perseverantes? Todas essas pessoas, elas mantinham uma vida de oração. Não tem como passar pelas adversidades da vida, pelas lutas que se levantam contra nós, se não for por meio da oração. Ou nós oramos, ou quando as dificuldades vierem sobre as nossas vidas, nós vamos começar a praguejar, a murmurar, porque nós não temos uma vida de oração. Porque o que fez com que essas pessoas estivessem firmados com Deus, a ponto de mesmo assim continuar orando, continuar buscando a face de Deus, era a fortaleza que eles tinham em Deus através da oração. Se nós não orarmos, nós não conseguimos vencer as adversidades da nossa vida. Ou nós oramos, ou quando essas adversidades acontecerem, nós ficaremos no meio do caminho. As lutas vão nos derrotar.
E aí eu gostaria que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 41, e nós vamos ler o versículo 10. Eu quero falar para você a necessidade que nós temos de ter uma vida de oração, e o que uma vida de oração gera em nós, e foi isso que foi gerado na vida de José, Daniel, Davi, Jó, Pedro, Paulo, Silas. O que foi gerado na vida deles através da oração, e como eles conseguiram vencer. Porque, irmãos, nós temos que ter algo na nossa mente. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita da minha justiça. Olha o que a Bíblia nos diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, esses personagens que eu citei, eles tinham plena convicção e certeza de que Deus estava com eles. A oração nos leva a entender que Deus está conosco em todo o tempo. Mas Tiago, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da turbulência, meus irmãos, olha esse versículo que nós lemos: por isso não temas. Não temas. Se Deus está falando assim, olha, por isso não temas, porque eu estou contigo, quer dizer que é assombrio. As situações que nós vamos viver vai dar medo, porque se não fosse assim, ele falaria: olha, meus irmãos, continue a vida aí tranquilo e calmo. Mas ele não disse: olha, continue a sua vida tranquilo e calmo. Ele disse assim: olha, não temas, porque eu estou contigo. Deus está conosco o tempo todo. E essa era a convicção e a certeza desses personagens que nós citamos. Era nítido, era claro que Deus estava com eles. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos ao ponto de entendermos que Deus está conosco. Em meio às lutas, sim. Deus estava com José. Deus estava com Davi, Deus estava com Daniel, Deus estava com Jó, Deus estava. Irmãos, não importa a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, o que Deus fala para você é: não temas, porque eu estou contigo. Quando nós oramos, nós nos achegamos mais perto de Deus, nós sentimos ao lado de Deus, nós sentimos o cheiro de Deus, nós sentimos a presença de Deus quando nós oramos. E mesmo se você estiver numa situação terrível, como Daniel esteve ali dentro da cova dos leões, como José esteve dentro daquele buraco ou dentro da prisão, Deus estava lá com eles, fechando a boca do leão, fazendo José prosperar, mesmo preso, mesmo Jó ali talvez assentado com um caco de vidro raspando a sua pele, Deus estava lá com ele. Irmãos, e se você estiver numa situação parecida com essa, e aliás, nós sempre achamos que a nossa situação é pior. Se eu estiver passando a mesma dificuldade com você, você vai falar assim: não, Tiago, mas a minha é um pouquinho pior. Nós podemos estar passando a mesma dificuldade, a nossa sempre dói mais. Então talvez a sua pode ser pior porque está dentro da cova de um leão. Você pode falar assim: ei, queria eu estar lá dentro da cova do leão e Daniel aqui vivendo a minha vida, porque a nossa luta é sempre pior. Irmãos, não se preocupe, Deus está com você. Tenha isso na sua mente, tenha essa convicção, tenha essa certeza: Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Como que eu tenho essa convicção e certeza, Tiago? Você é louco? Não, eu não sou louco, eu oro. E quando eu oro, eu sei que Deus está comigo. Eu não preciso temer, porque Ele disse: não temas, eu estou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço. Então, pronto. A luta vai ser difícil? Vai ser. José foi difícil? Foi terrível, José.
Daniel, foi difícil ser jogado lá? Rapaz, ainda bem que Deus segurou com a mão, senão tinha quebrado os 2 pés. Foi difícil. Jó, foi difícil? Rapaz, ficar me raspando a pele com um caco de vidro, perdendo tudo, e ainda ter que escutar ladainha de um tal de uns amigos aí que disse que era amigo e só falava que eu estava em pecado. Rapaz, um amigo desse ninguém precisa. Mas o que te deu força, Daniel? Eu sabia que Deus estava comigo. Eu tinha convicção e certeza. Como, Daniel? Eu orava, eu sentia o cheiro de Deus, eu sabia que Deus não me desamparava. Eu sabia pela palavra de Deus que não mente, que é fiel e verdadeira, que Ele fala assim, ó, não temas, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento. Mas quando nós não oramos, as lutas levantam contra nós, e nós ficamos preocupados. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Você eu não sei, mas o meu Deus vai me fazer sair no meio das lutas. Nós precisamos entender que Deus está conosco, e a nossa oração tem que ser nesse sentido. Deus, eu quero sempre o Senhor comigo, em todo tempo, em todo lugar, me fortalecendo, me guiando, me direcionando. É isso que eu quero. Quando nós oramos, nós sentimos essa presença de Deus. Quando você se retira para o seu quarto, dobra o seu joelho e começa a orar, você não sente a presença de Deus lá? Não é nítido? Quando nós começamos a louvar a Deus, a orar aqui neste lugar, você não sente a presença de Deus? É oração, é comunhão, oração é falar, é conversar com Deus. Então, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós não podemos fazer como muitos de nós achamos. Não, orar não resolve, eu estou orando e a situação está só piorando. Imagina para Daniel, o cara ora 3 vezes ao dia, não, vai cair lá na cova dos leões. E cai lá na cova dos leões. Talvez muitos de nós falem assim, eita, me abandonou, hein, Deus, me deixou na pior. Não, Daniel caiu ali nas covas dos leões e continuou firme. Agora tem um outro ponto aqui que nós podemos ver na vida desses nossos irmãos. Tem um outro ponto fundamental. Esse é o primeiro. O primeiro ponto que nós devemos compreender e entender é: Deus está conosco sempre. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de falar para você é: Deus sabe, e é da vontade de Deus, que você esteja passando por esse problema, por essa situação e por essa luta. Às vezes choca ouvirmos isso. É da vontade de Deus passar tudo isso que eu estou passando? Eu diria para você, é da vontade de Deus. E sabe como que nós, humanos normais, somos? Quando alguém faz algo de mal contra mim ou contra nós, e aquela pessoa, daí se a gente já, talvez ela nem queria fazer aquilo, e se alguém chegar para ela e falar assim, não, ele fez sabendo, era justamente para você poder cair, tropeçar, você se machucar. Você fala assim, então agora que eu não perdoo mais de jeito nenhum mesmo. Eu ia até perdoar, mas como agora eu sei que ele fez de propósito, eu não vou não. Irmãos, olha só como eles tinham todo motivo para poder cortar o relacionamento com Deus. Deus sabia, e era da vontade de Deus, era a permissão de Deus que eles passassem por isso. Irmãos, é da vontade de Deus e da permissão de Deus, talvez que você esteja passando por tanta luta e por tanta dificuldade. Mas para quê? Qual o intuito? Será que o nosso Deus é masoquista, que gosta de ver a gente sofrer? Não, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, e que nós mostremos a todos que as lutas e as adversidades não são motivo para nós nos afastarmos de Deus. As lutas e as dificuldades que têm se levantado contra nós não é motivo para que nós deixemos ou abandonemos o nosso relacionamento, a nossa comunhão e o nosso tempo de oração com Deus. Não foi motivo para José abandonar Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi motivo para o nome de Deus ser glorificado e exaltado na vida de José. Daniel, então, teve motivo de sobra para glorificar o nome de Deus.
Irmãos, tudo isso que nós estamos passando, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, não é motivo para abandonarmos o barco. É motivo para orarmos mais, chegarmos mais perto do Pai, criarmos mais intimidade com Deus e mostrarmos para o mundo e para as pessoas que estão à nossa volta que nada nem ninguém vai nos afastar do amor de Deus. Sabe ainda, isso me leva a entender que todos eles sabiam que isso era fato, que aquilo era vontade e permissão de Deus. Porque, vá comigo para Romanos, capítulo 18. Não, 8, perdão, Romanos 8, versículo 18. Olha como Paulo, sendo apedrejado, sendo jogado dentro da cadeia, em tudo isso, ele continuava a sua vida de oração. Ele continuava firme com Deus. E olha como era a plena convicção e certeza dele de que Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Romanos 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória em que nos será revelada. Paulo estava convicto, plena certeza de que as lutas, as dificuldades, as prisões, os apedrejamentos, os açoites que ele tomava era da vontade de Deus. Ele estava pleno e convicto disso. Ele tinha certeza disso. Ele continua lá no versículo 28, dizendo assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar aqueles que o amam. Irmãos, as lutas e as diversidades que se levantaram na vida deles vieram, de certa forma, a ser um benefício mais para frente. José foi vendido como escravo, preso, e isso levou a ser praticamente rei. Ele estava só abaixo do rei, mas até o rei baixava a cabeça porque ele falava. Daniel, a mesma coisa, ele é jogado na fornalha e quando sai de lá é colocado num alto cargo. Todas as coisas levam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A dificuldade que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando, saiba, é da vontade de Deus. Deus conhece, Deus permite, mas isso vai se transformar em bênção para você, desde que você tenha uma vida de oração, desde que você ore, busque ter intimidade com Deus, busque estar com Deus o tempo todo, em todo lugar. O tempo todo e em todo lugar. Mas sabe o que às vezes nós fazemos? Quando as lutas e as dificuldades chegam até nós, nós dizemos assim: ó, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu sou dizimista, então eu não posso passar de forma alguma por dificuldade financeira. Não, eu sou servo de Deus, eu não aceito isso sobre a minha vida de jeito nenhum. Está amarrado, repreendido, rejeitado. Irmãos, é da vontade de Deus, é querer de Deus. Você está aí, está falando que não, mas você vai passar isso daí, é da vontade de Deus. Mas é o que nós dizemos. Isso pode acontecer com os outros, comigo não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Irmãos, isso não isenta nós de passarmos pelas dificuldades, pelas lutas. E eu falo isso porque num certo momento da minha vida, eu falei dessa forma também. Ainda hoje eu estava sentado almoçando com meu pai, e nós estávamos conversando, a minha prima que é de Goiânia estava aí também. E quando eu vim para Campinas, eu sofri muito, porque mudou-se, a cultura mudou muito, eu sofri muito, a mudança foi muito drástica. E não que nós éramos ricos em Goiânia, nós nunca fomos ricos, mas como meu pai falou hoje, a gente não era rico, mas a gente tinha muito contato. A gente andava com gente muito importante, era governador, era vereador, era deputado, era isso, era aquilo. Então para tudo existia uma forma, existia um jeito.
para conseguir liberação de alguma coisa, liga lá para o pastor Justino que ele conhece alguém que vai conseguir isso para a gente. Então era bom, aquilo alimentava o nosso ego, alimenta a nossa alma, saber de que, olha, umas ligaçõezinhas aqui, eu consigo falar com o ciclano, com o Beltrano, e as coisas são resolvidas. E quando nós chegamos aqui em Campinas, por um certo momento e de alguma forma fomos humilhados, fomos largados. E logo quando chegamos aqui, o acordo que meu pai tinha com as pessoas que o trouxeram para cá, o abandonaram de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu era muito pequeno, mas algumas coisas eu conhecia. E eu cheguei uma vez em Goiânia na casa do pastor Eurípides. E ele, aí, Tiago, como estão as coisas? Eu falei, como estão as coisas? Esse Deus eu vou falar, viu? Tira a gente daqui de Goiânia, vida boa, tranquila, sossegada, 5 igrejas aqui. O senhor precisa ver o perrengue que meu pai está passando lá. Não, Tiago, mas não é bem assim. E aí comecei a chorar com ele, olha, é isso, é aquilo. E aí a gente vê os outros irmãos lá da igreja, tudo bem, de carrão, a gente passando sufoco lá, rapaz. E chorando, ele falou assim, Tiago, todas as coisas cooperam para o bem do campo que ama a Deus. Era da vontade de Deus. Eu falei assim, pois Deus é muito mal, porque tirou a gente daqui e estava tudo muito bem, para deixar a gente lá, daquele jeito lá. Eu sei porque eu também disse isso, e essa é a atitude que nós tomamos muitas vezes. Nós que somos carnais, com as nossas falhas, com as nossas limitações, é isso que nós fazemos. Mas graças a Deus, ali naquele momento mesmo, o pastor Eurípides começou a falar comigo, a orar comigo, aquilo saiu do meu coração, mas era um sentimento que eu tinha. Como que Deus faz isso comigo? Mas irmãos, era da vontade de Deus. Quando nós viemos para cá, foi da vontade de Deus. Você acha que Deus não sabia então que nós passaríamos por essas dificuldades, por essas lutas? Sabia. Agora, graças a Deus, nós estamos aqui firmes, temos esse prédio gostoso, vivemos muito bem, graças a Deus eu não tenho do que reclamar. E acredito que meu pai também não tem do que reclamar. Mas que em algum momento nós falamos assim, o senhor está de brincadeira, hein, Deus, nos deixar aqui abandonado desse jeito? Essa é a nossa atitude, irmãos. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, nós sabemos que as lutas virão, mas nós temos um Deus que está conosco. Nós sabemos que aquela adversidade que está passando é real, vai acontecer mesmo, é da vontade de Deus, é permissão de Deus, mas não tem problema não. Ainda assim o meu Deus glorificará o nome dele através da minha vida, porque ele está comigo, o meu Deus está comigo, ele não me desampara, mesmo sendo da vontade dele. Eu posso confiar, eu posso crer, eu posso acreditar. Eu posso acreditar. Talvez esse seria o pensamento que muitos de nós teríamos se nós não tivermos uma vida de oração. Irmãos, eu, você, Daniel, José, Davi, Pedro, Paulo, Estevão, só conseguiram vencer porque eles tinham uma vida com Deus. E quando nós oramos a Deus, você pode ler comigo ainda aí no versículo 35 de Romanos 8, que diz assim: quem nos separará do grande amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matador. E aí, irmão, será que essas coisas podem separar você do amor de Deus? Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de posicionamento, de comunhão com Deus, você pode ter certeza, isso vai te separar do amor de Deus. E ainda mais sabendo que aquilo que você está passando é da vontade, da permissão de Deus. Aí, em vez de você achar, não, eu sei que o meu Deus ainda reina, e dizer como Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive ainda naquela situação, aí nós não aguentamos, nós cedemos, nós entregamos os pontos, nós falamos, não, Deus, eu não aguento não, isso daqui não é para mim não, isso daqui não é para mim não. Muitas vezes, irmãos, nem perto da morte nós não estamos.
e nós já estamos querendo entregar o ponto, nós já estamos chorando, nós já estamos falando: Deus, o Senhor não ouve a minha oração. Eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho vindo aqui, ó, é o 12º dia que eu estou vindo orando. Talvez você tenha achado motivo para desistir, irmãos. Calma, não temas, o nosso Deus está contigo, é da vontade dele, ele ainda vai glorificar o nome dele através da sua vida. Calma. Daniel foi glorificado. Mas sabe, irmãos, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, como nós oramos, nós achamos que Deus é mau. Quando nós não temos uma vida de oração, e as coisas começam a acontecer na nossa vida, nas lutas que se levantam contra nós, nós acreditamos que Deus é mau. O pastor Eugênio publicou um vídeo. Depois, se você quiser, entra no Facebook dele e pega lá um vídeo que ele publicou. O vídeo mostra algo muito importante a nós, porque é o pastor contando uma experiência dele, que ele estava indo para o velório de uma criança de 11 anos, que era da igreja dele, e que desde os 6 anos eles oravam para que aquela criança fosse curada. E ele chega do voo e o pessoal fala para ele: pastor, o menininho morreu, nós estamos indo direto para o velório. E o pastor ficou meio cabisbaixo, e dentro da van, indo para o velório, ele fala: Deus, e o que eu vou falar lá? Oramos dos 6 anos até os 11 e o menininho morreu. E no meio do caminho o telefone dele ligou, tocou, e era um outro rapaz. Pastor, ô meu querido, meu filho nasceu, graças a Deus, está tudo em ordem, ele está perfeito, ele está saudio. Aquela sentença que o médico tinha falado que ele ia nascer com algum problema, ele não tem nada, pastor. Nossa, Deus é bom demais, eu estou feliz, eu estou alegre. Aí ele falou: oh, irmão, glória a Deus, aleluia, amém. Então, agora eu não posso ir aí, mas depois eu vou aí, né? E ele foi lá para o velório, chegou lá. Ele falou assim: irmãos, talvez muitos de nós estamos questionando: que Deus é esse que levou o menininho de 11 anos, que nós oramos desde os 6 anos para que Deus curasse? Que Deus mau, né? E diz o pastor que alguns balançavam a cabeça assim: oh, fala Deus. O outro falou assim: gostei desse pastor. Quão ingratos nós somos. Quão ingratos. Como um Deus pode ser tão bom quando um bebê nasce bem, perfeito, e ele pode ser tão mau então quando um de 11 anos morre? Meus irmãos, Deus não muda conforme a circunstância. O meu Deus continua sendo bom ao nascer perfeito, e Ele continua sendo bom quando eu estou passando por luta, por dificuldades, por aflições. O meu Deus não muda, Ele continua sendo bom. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, de comunhão com Deus, nós falamos que nosso Deus é mau. Deus, eu orando aqui 3 dias, eu orando aqui 3 vezes ao dia, e o Senhor me faz cair dentro da cova do leão? Deus, eu que sou um homem justo, temente, fiel a Deus, o Senhor fez eu perder os meus filhos, a minha saúde, a minha casa, perder tudo. Será que Deus era tão bom? E Pedro, Paulo, Silas, apanhando, sendo preso, será que Deus continuava sendo bom na vida deles? Você vê na Bíblia em algum momento eles murmurando, reclamando sobre a bondade e a fidelidade de Deus? Você está passando por algo assim parecido? Saiba, meu irmão, o nosso Deus continua sendo bom. A bondade dele continua, não muda. O nosso Deus não muda. Não muda. E eu quero ir para o terceiro ponto da minha mensagem. O primeiro ponto que eu falei é que quando nós oramos, nós entendemos que o nosso Deus está conosco. Nós não precisamos temer. Nosso Deus está conosco. O segundo ponto é que é da vontade de Deus. O que nós estamos passando, Deus conhece,
Deus sabe, é da vontade de Deus, mas Deus vai glorificar o nome dele através das nossas lutas e através das nossas dificuldades. Continue fiel. O terceiro ponto é: aquele que ora, confia. Aquele que ora, descansa. Quando nós temos uma vida de oração, nós confiamos e nós descansamos em Deus. Eu posso confiar e eu posso descansar em Deus. José, quando ele se revela aos seus irmãos, a confiança dele era tão grande em Deus que ele diz assim: olha, eu sei que eu fui enviado aqui pela vontade de Deus. Deus me mandou aqui na frente primeiro, para poder preparar o campo para que nós não morrêssemos de fome. A minha confiança, eu descansei em Deus, eu confiei em Deus, e hoje nós temos suprimento. Tanto eu confiei em meu Deus, porque naquela época era comum você dar o nome aos seus filhos, pelas dificuldades e pelas lutas que você vivia. E o nome dos filhos de José é: Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Ele confiava, ele sabia que o Deus dele não desamparava, não largava dele. Eu sei, eu não vou temer. Nós vemos Davi e lemos Salmos, as dificuldades que ele passava. Eu preguei aqui não faz muito tempo sobre o Salmo 34, onde Davi está dizendo, olha o que Davi diz no Salmo 34: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza de Deus comigo, juntos exaltemos o seu nome. Irmãos, quando Davi escreve isso daqui, ele está fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, e Abimeleque está querendo fazer mal contra ele. Mas sabe o que nós vemos em Davi? Ele confiava e descansava no Senhor. Nós vemos Davi falando assim: eu sei em quem eu posso me esconder, eu sei em quem eu tenho um lugar seguro, eu sei quem é a minha fortaleza, eu sei, eu posso descansar. Quando nós oramos, quando nós temos a nossa vida de oração, mesmo quando estão querendo nos matar, estão querendo nos destruir, eu vou exaltar, glorificar o nome do meu Deus, porque nele eu posso confiar, nele eu posso descansar. Nesse Deus eu posso. Jó talvez ali raspando-se com cactos, o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, irmãos. Será que você no meio da sua luta, no meio da sua dor, vai dizer: não, eu sei que o meu Redentor vive, nele eu posso descansar, nele eu posso confiar? Essas foram as atitudes. Abra comigo a sua Bíblia lá em Daniel. Daniel 3. Nós vamos ver como Daniel confiava nesse Deus. É demais. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: havia uma sentença de que eles seriam jogados na fornalha de fogo. A confiança de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego era tão grande que olha o que eles disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o mandaste erguer. A minha confiança é tão grande em Deus, que eu sei que Ele pode me salvar do fogo, mas olha, eu confio tanto, eu descanso tanto nesse Deus, que se eu não for salvo no fogo, se eu vier a cair lá e morrer, não tem problema. Se vier a morte sobre a minha vida, eu não vou me preocupar, eu vou descansar no meu Deus. Mas adorar outro Deus, cortar o relacionamento com o meu Deus, deixar de orar, deixar de jejuar, de jeito nenhum. Mas você vai morrer. Tudo bem. Eu não vou cortar o relacionamento com o meu Deus. Eu não vou deixar.
eu vou confiar nele e eu vou descansar nele. Eu vou descansar nele. Irmãos, quando nós vamos lá em Atos, capítulo 4, nós vemos Atos capítulo 4, quando Pedro e João estão falando do amor de Deus. Então os judeus começam a prender os apóstolos, aqueles que propagavam o evangelho. Eles prendem Pedro e João, jogam eles no cárcere, e depois chega para Pedro e João, lá no versículo 19, versículo 18, vamos ler de 18, diz assim: então os saduceus, os fariseus, sacerdotes, capitão da guarda, todos aqueles lá, eles que tinham prendido João, prendido Pedro, chamando-os, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas olha aqui como quem ora, quem tem comunhão com Deus, quem vive com Deus, continua firme, confia, descansa em Deus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deixar de orar? Deixar de testemunhar do meu Deus? De jeito algum, de forma alguma. Agora, irmão, sabe como que essa atitude aqui que Pedro consegue ter é somente porque ele tem uma vida de oração? E se você não veio de manhã, pega no YouTube, depois de terça-feira, Comunidade Bethesda, Igreja de Cristo, vai estar lá a pregação do pastor Eugênio, do pastor Henrique, e você vai ouvir a mensagem que ele trouxe hoje de manhã, falando a respeito de Pedro. Mas você conhece, eu posso recapitular na sua mente, que Pedro, antes de ficar aqui até o dia de Pentecoste, lá orando e esperando descer o Espírito Santo de Deus, ele negou Jesus. Quando estavam confundindo eles, confundindo não, dizendo: olha, você é um deles, você fala igual, não, eu não, senão eles vão matar também, eles vão mandar prender também, de jeito nenhum, não, eu não falo não. Chegou a praguejar. Se você ler lá Mateus 26, ele pragueja, xinga, vamos dizer outras palavras, ele começa a xingar. Ele não tinha vida de oração, caminhava com Deus, mas orar? Não. Vê lá a pregação do pastor Henrique, e você vai ver que ele não orava. Agora, olha como quem tem uma vida de oração, como a conduta muda. Olha, nós vamos te matar, nós vamos te prender, rapaz, sai daqui, não fale mais desse seu Deus. Mais vale obedecer a Deus. Quer prender, prende, quer bater, bata. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de jejuar, eu não vou deixar de orar. Não. Irmãos, nada pode ser empecilho para que nós deixemos de orar. Não é a luta, não é a dificuldade, não são as adversidades que podem nos afastar do amor de Deus, cortar o nosso relacionamento, a nossa conversa com Deus. Nada, nada, nada. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós vivemos uma vida de oração, nós sabemos que Deus está conosco e nós não precisamos temer, porque a mão dele nos sustenta. Quando nós temos uma vida de oração, nós sabemos que as adversidades e as lutas que nós estamos passando são permissão e da vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós confiamos e descansamos nesse Deus Todo-Poderoso, e não importa o que digam, não importa o que façam, nós não vamos nos deixar levar pelas circunstâncias. Continuaremos falando do grande amor de Cristo, continuaremos com a nossa comunhão com Deus, continuaremos buscando a face de Deus, continuaremos buscando a glória de Deus. Que nós possamos entender o quão importante é levarmos uma vida de oração, o quão fortalecidos somos quando nós levamos uma vida de oração, e que sem uma vida de oração o nosso caminho
de derrota. Enquanto Deus nos chama para ser mais que vencedor, se nós não tivermos uma vida de oração, nós teremos uma vida de derrota. Que você possa pensar sobre isso, buscar a orar mais, buscar mais a face de Deus e ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Amém?